Eu vou já chamar o Martins para entrar. César, se você estiver me ouvindo, eu pedi Já para a estou. Rebeca. Ah, já está. Não, eu estou perguntando para o César, presidente. Eu já estou há 15 minutos aqui na live, mas como a sua live é 30 minutos, eu falei, deixa eu entrar antes, que o César pediu para eu fazer um teste com ele. E aí eu já estou há 15 minutos com o desembargador César Marques, e ele não conseguiu mandar o convite para mim, e nem eu convidá-lo, porque ele fez alguma coisa dentro do Instagram que me bloqueou. Mas aí eu já estou na live, eu vi que o senhor entrou, eu falei, não, então vamos começar a Eu live estava ouvindo, pontualmente, eu às estava 18 ouvindo, horas. eu estava ouvindo. Você estava ouvindo, então, toda a explicação. Então, tá bom, preciso repetir, né? Os nossos Está piscando. espectadores já estão Espera todos aí. aqui, já estão entrando. Olha, eu não sei, Diga. você está ouvindo bem? Porque você tá falhando aqui Eu no estou meu. ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Cláudio, eu vou botar no aqui, porque no Wi-Fi aqui, Oi, eu estou ouvindo bem. eu não, com você está falhando. É, Espera aí. tá. Estamos restabelecendo a conexão aqui com o presidente Martins. E agora? Oi, Tá está me ótimo ouvindo? para Está mim. me Estou vendo? vendo, vendo, ouvindo muito bem o sinal. Tá ótimo o som. Muito bem, vamos ver se está Você está me funcionando ouvindo? agora aí. Tô. Vê se você me ouve. Vou te apresentar, então, e aí a gente começa. O presidente Martins, nós estamos aqui entre colegas, amigos, advogados, alunos, ex-alunos, então, mas né, merece toda uma apresentação. O nosso presidente está conosco no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região desde 21 de outubro de 1999, não é isso, presidente? Há 21 anos, né, entrou pelo quinto constitucional com a vaga do Ministério Público do Trabalho, né, ficou no Ministério Público 11 anos, de 10 a 11 anos mais ou menos, de 88 até 99. E antes do Ministério Público, o desembargador Martins era advogado. Eu falei, gente, ele passou pelas 3 experiências, né, na advocacia do Ministério Público e veio para o nosso Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Né? Enfim, formado pela UERJ. Eu vou pular, Martins, essa apresentação toda acadêmica, né? Que eu acho que as pessoas, nós estamos quase 100 pessoas aqui entrando em 2 minutos, né? Porque eu comecei a live um pouquinho antes, e, na verdade, a gente já pode começar. É uma live muito inspirada, né? A Jutra agradece muito a sua disponibilidade, né? Eu sei que nós temos trabalhado muito, o senhor tem trabalhado muito nesse tribunal. Parece que quanto mais afastado fisicamente a gente está do espaço físico, mais demanda nós temos e mais trabalho efetivamente nós temos. Né? Então, sei disso e agradeço a sua disponibilidade de conversar aqui com o nosso grupo da Juta, não só da Juta, né? Nós temos 100 pessoas aqui, são associados, muitos servidores prestigiando o senhor. O senhor é muito querido entre os servidores. Quando a gente anunciou a live no grupo de servidores, né? Foi um corre. Nossa, o desembargador Martins vai falar, que é a sua live da OAB, né? Que eu assisti, muito boa, por sinal. Ela acaba ficando restrita a mais o espaço da advocacia. O servidor não fica realmente tendo conhecimento, né? Mas o nosso espaço interno do TRT, né, e a Juta tem um relacionamento muito bom com os servidores de uma maneira geral, nos grupos, né, de servidores. Quando eu anunciei, tipo, vai gravar, você não posso assistir. Então é isso, né? Estamos aqui os servidores, os juízes, os amigos, os advogados, né? Todos presentes aqui, advogado de São Paulo, que eu já vi entrando aqui, né? Amigo nosso de São Paulo, enfim, todo mundo aqui para prestigiar a nossa administração. Né? Ó, Então, Cláudio, queria dizer o seguinte: a Jutra não convida, a Jutra convoca. Então, quando você me convocou, eu aceitei. Eu não sei exatamente como é que vão ser esses 30 minutos, mas eu aceitei com o maior carinho, entendeu? Eu aceitei com o maior carinho porque eu tenho muita honra de dizer que eu sou da Jutra, sem nenhum demérito com exatamente. as outras associações. Claro, claro, claro. Mas eu tenho muita honra de ser da É, Jutra. Eu não fui dos é. primeiros, mas tenho a honra de integrar. Na nossa junta não tem data de entrada. Entrou, é nosso. A gente está no E carinho você agora, total. como Né? presidente, é um prêmio para a gente. Nossa, agradeço muito a confiança. Nós somos um grupo muito bom. A diretoria anterior e a diretoria agora fez uma transição muito. Exatamente. Que é a nossa característica, né, enquanto associação. São transições pacíficas, transições
muito tranquilas, porque nós somos um grupo harmônico. Mas estamos aí na Presidente Martins. Vou chamar de Presidente Martins porque fica bonito, né? E isso ouviu aí... Não me chama, não se sei... você puder chamar só de Martins, eu agradeço. Então tá bom, então tá bom. Então vou começar a treinar, vou tentar então. Não sei se o senhor escutou, na semana que vem nós vamos estar com a doutora América, eu também chamo de doutora, mas com a Mary e com o André, para falar especificamente das audiências, já com feedback de 2 semanas de audiências sendo feitas pelo estado do Rio todo. E logo na quinta-feira, que eu falei a Luísio Santos, olha, não, lembrei do Aloysio. Mas na quinta-feira o Aloysio Veiga, imagina, né? O Aloysio Veiga, ele já se comprometeu conosco, aceitou o nosso convite e faremos uma live de 1 hora com o ministro Aloysio Veiga na quinta-feira, né? Então, isso aí já anunciei para todo mundo que está ouvindo, nossas lives da semana que vem, da Jutra. Mas então, Martins, a gente está nesse período extremamente inusitado, né? A gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer conosco, enquanto cidadãos, né? E enquanto magistrados também, tendo que enfrentar. Então, antes da gente falar um pouco das sessões, da sua impressão das sessões telepresenciais, virtuais e das próprias audiências, como é que você vê todo esse processo? Como a Justiça do Trabalho já está se comportando nesse processo? Como você acha que ela vai sair desse processo? Cláudia, nós estamos numa situação, nós estamos com outro mundo, né? O mundo, depois de acabar com essa pandemia, vai ser um outro mundo, né? Uhum. O direito do trabalho, que já vinha mudando, vai mudar ainda mais, né? Exato. Vai mudar ainda mais. Nós temos tido, ao longo dos anos, modificações na legislação trabalhista e o que nós temos visto da reforma trabalhista para cá é uma destruição de uma história tão belamente construída. Eu não sou contra toda a reforma trabalhista, não. Tem até determinados pontos da reforma trabalhista que eu concordo, mas, de uma forma geral, principalmente aquelas normas de direito processual, a intenção foi nítida de fragilizar aquele o hipossuficiente, né? E fragilizar não só o trabalhador, mas como fragilizar o advogado, aqueles advogados que militam em favor desses trabalhadores. Mas o mundo mudou, nós estamos com essa pandemia, com essa modificação de valores, de princípios. Você vê que nós hoje estamos presos aqui em casa, né? Eu não sei se a essa altura do campeonato eu digo que eu tive a sorte de pegar um corona, né? Porque início, eu peguei logo, eu peguei no começo e quando eu estava sentindo os sintomas, que eu não sabia exatamente o que era, minha mulher me botou correndo para o hospital. Eu fui ao hospital, entrei de lá, eu não saí. E eu sou um cara que eu tenho que agradecer a Deus a sorte que eu tive, porque eu peguei logo no começo, em 6 dias, 7 dias eu estava em casa. E graças a Deus não infectei nenhum dos meus parentes, né? Nem minha mulher, nem meus filhos. Foi muito rápida, né? Foi muito rápida. Vocês detectaram muito rápido. Tem que agradecer aos médicos pelo pronto atendimento. Mas, enfim, o mundo mudou. Eu acho que o direito do trabalho vai mudar, a nossa sociedade vai mudar. E eu acho que o plenário virtual e a teleconferência já é um sinalizador. Eu tenho uma desconfiança de que essa pandemia foi a porta de abertura para os processos virtuais e para a teleconferência. É verdade. A gente percebe. E essa percepção é uma percepção. Ao mesmo tempo que a gente tem essa percepção, a gente também fica um pouco preocupado, porque nós não nos preparamos para isso e a situação veio, está posta e a gente tem que enfrentar. E a gente tem que vencer os medos, né, que todos temos, enfim, né, e trabalhar com essa ideia, né, de uma nova atuação do Poder Judiciário. Porque o que nós estamos vendo agora é uma possibilidade do Poder Judiciário trabalhar de forma diferente. O tribunal ele foi muito feliz, o nosso tribunal ele foi muito feliz de colocar no site a produtividade, nossa produtividade interna, né, 1º, 2º grau. Quando eu vejo aquilo, eu fico às vezes assim, meu Deus, olha quanta coisa que nós fizemos nesse período. Né? Quantos despachos, quantas decisões, todos de home office, é claro, com a suspensão do prazo, a gente ficou um pouquinho limitado, o prazo voltou agora, mas agora com essa possibilidade, inclusive de fazer audiência, né, trouxe mais trouxe um receio generalizado para a advocacia, né, e para a magistratura também,
Mas algumas já estão sendo feitas. Eu mesmo fiz 2 essa semana, 2 pautas, né? Segunda e terça. E essa mudança de paradigma, E como é que inclusive... funcionou? Como é que Olha, funcionou? eu coloquei muito poucos processos na pauta, até porque a gente está todo mundo testando. Na segunda-feira foram só 3 processos, uma pauta de conciliação e execução de processos complicados, que eles não conseguiram fazer por petição, e realmente eu consegui homologar um bem complicado de rodoviário, e os outros 2 deixei bem adiantado, e no dia seguinte não, já foi sentença mesmo, eram 4 processos, eu coloquei 5 processos, todos de verba resilitória, consegui fazer acordo em 2 e consegui encerrar 2. Então, eu tenho um encerramento de 70% dessa pauta. Eu fiquei satisfeita, entendeu? E a plataforma funcionou. Funcionou. Teve um advogado que caiu, depois ele voltou rapidamente. Enfim, eu tenho relatos de outros colegas que também estão fazendo. Cabo Frio hoje fez uma pauta muito grande, pauta partida. Ninguém fez instrução ainda, né? Então, a gente tem que trabalhar. E era essa pergunta, essa dúvida que eu queria que você colocasse assim, para todo mundo que está aqui, a sua percepção de como serão essas audiências. Porque o nosso tribunal estava fazendo um ato, eu participava desse grupo como presidente da Jutra, e ia ser facultativo. Né? As audiências seriam facultativas, tanto para o juiz quanto para os advogados. Mas veio a orientação, né, a determinação da Corregedoria Geral, tornando obrigatória para o juiz. Isso teve, né, está tendo ainda, né, uma movimentação grande dos próprios juízes, além da preocupação justa dos advogados. Né? Os advogados todos assistiram às minhas audiências, né? O Sérgio Batalha, enfim, todos representam todas as instituições de advocacia assistiram à minha audiência. Mas as minhas audiências eram simples, né? Verba resilitória, era um mero interrogatório da parte, eu não ouvi testemunha, mas tudo deu certo. Eles falam, poxa, se tudo fosse assim, ok, mas o medo é a testemunha. Então, assim, com a sua experiência de advocacia, de Ministério Público, desembargador, como é que o senhor vê essa nova realidade, essa nova ferramenta? Que eu acho que o segundo grau, o senhor pode até falar de segundo grau, porque tem muitos advogados que militam na segunda, eles querem ouvir isso também, né? Porque não sei se vai ter muito. Eu acho que o problema maior é no primeiro grau, né? Mas fala do segundo e fala do primeiro, a sua impressão disso. O nosso problema aí, quando começou a pandemia, a minha ideia inicial, já discutindo a questão da suspensão dos prazos, a minha ideia inicial era de manter os processos judiciais eletrônicos funcionando, né? E apenas suspender os processos físicos. Os advogados, quer dizer, naquele momento não concordaram, enfim, protestaram, foram às instâncias superiores, o Conselho Superior e o CNJ e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho deliberaram, por fim, em suspender também os processos judiciais eletrônicos. Eu acho que foi um equívoco, mas, enfim, eu fico imaginando o seguinte, eu disse na nossa live com a OAB na semana passada, à medida que o juiz vai produzindo, vai trabalhando e vai praticando atos, o advogado vai ter simultaneamente a oportunidade de praticar os seus atos e o processo andar mais rápido. Nós tivemos a suspensão dos atos a pretexto de que preservação da saúde dos advogados, porque diversos advogados não têm computador nas suas casas, ou não tem porque não querem, ou não tem porque não podem, e tivemos agora que reabrir, num segundo momento, nós criamos as pausas virtuais para o segundo grau, mas sempre assegurando a todos os advogados jurisdicionados o amplo direito de defesa. A teleconferência, na verdade, é um desdobramento de um processo que vem sendo construído desde a abertura da recontagem dos prazos. Eu não sei exatamente como é que isso vai funcionar, porque nós estamos, tal como o coronavírus, nós estamos aprendendo dia a dia com essa figura, que é uma figura completamente nova. Né? É uma figura completamente nova. A primeira dúvida era se as plataformas funcionariam. Pelo visto, tem funcionado. Você está dando um testemunho da sua experiência. Eu, essa semana, vendo o nosso grupo da Jutra, teve uma colega, que foi do nosso grupo, Renata, que também reproduziu a experiência que ela teve nas primeiras audiências telepresenciais que ela fez. E parece eu assistia dela hoje. Isso. E aí a coisa funcionou, parece que está funcionando. E parece que o grande problema vão ser as instruções. As instruções,
a obrigatoriedade da presença das partes, como é que as partes, porque aqueles advogados que têm computador em casa, eles não precisam ir para o escritório. Mas e como é que a gente faz com o cliente? O cliente, será que o cliente tem um computador na casa dele? O cliente vai ter que sair da casa dele para ir à residência do advogado? É justo a gente imaginar a parte entrando na residência do seu advogado e as testemunhas. Isso são coisas absolutamente novas, que a gente não sabe exatamente como é que vai funcionar. E, enfim, nós vamos ter que aprender no dia a dia. Nós baixamos o ato, fizemos uma alteração. Num primeiro momento havia a impressão que o ato seria facultativo, depois houve a determinação do CNJ, do Conselho Superior, no sentido de que seria obrigatória a implantação das teleconferências. Nós tivemos, então, que fazer adaptação, reedição dos atos, e estamos dispostos a melhorar. Não estou dizendo que esse ato seja a coisa mais perfeita do mundo, não. Mas a nossa ideia é de ir aperfeiçoando à medida que formos detectando imperfeições. Claro. Quer por sugestões das associações, sejam de magistrados, dos advogados, sejam dos próprios advogados, sejam dos servidores, ou percepções nossas mesmo. Isso, né? E nós percebemos, nós na Jutra, e eu percebo porque acabou que a minha vara se tornou piloto, né? Porque eu fui convidada como presidente da Jutra a participar do grupo, eu e a Alessandra Japone representando a Mata. E acabou que o André pediu que a gente ficasse com vara piloto, já que a gente já estava acompanhando, né? E a percepção que eu tive acompanhando todo esse processo é que, assim, da extrema razoabilidade e democracia interna do nosso tribunal, sempre ouvindo os advogados, ouvindo os juízes, ouvindo servidor quando é para ouvir servidor. O TI está 100%, 200% com a gente. Né? Eu acho que a TI está trabalhando de noite, né? E eles têm que se desdobrar para acompanhar as audiências, porque pode ter algum problema e eles têm que, né? A gente reporta o TI. Então, você vê hoje o setor administrativo do nosso tribunal, principalmente o setor onde a Lorena fica e a própria TI, né? Trabalhando full time, né? É uma coisa que não para, é uma demanda, toda hora é uma demanda. Eu vejo no grupo, toda hora um está perguntando e eles não têm hora para responder. Então, para aqueles que estão aqui nos assistindo na nossa live, né, daqui a pouco bate 200 pessoas, demonstrar a preocupação que o tribunal tem tido com esse processo novo, que é um processo, como você falou, um processo novo para todos nós. Não tem ninguém aqui experiente. Né? Cláudia, você lembra que quando foi implantado o PJE, a confusão que foi, né? A confusão e o TRT da primeira região foi quem experimentou, né? Exatamente. Como sempre, né? A gente está sempre sendo escolhido, né? Exatamente. Tribunal de grande porte, né? Então, nós fomos escolhidos, me parece foi com a Salaberry, né? E me lembro que, na época, houve uma enxurrada de reclamação, as pessoas dizendo que não ia funcionar, que aquilo era um absurdo, que os advogados mais antigos não saberiam, e não sabem mesmo, né? Mas meu pai, graças a Deus, com seus 96 anos, parou de advogar, porque já naquela época ficou eu imaginar como é que ele ia mexer num PJE. Mas... Alô? Oi, meu senhor, pode falar. Agora estou. E aí eu fico imaginando a confusão que vai ser agora com a teleconferência, com os processos virtuais. Enfim, a gente vai ter que caminhar em cima dessas novas experiências, entendeu? Eu tenho procurado, desde o início da minha gestão, por sinal, antes até da minha eleição, a bandeira da campanha foi o seguinte: vamos ouvir todo mundo. Eu quero ouvir os servidores, acho que os servidores são peças assim fundamentais para o funcionamento do tribunal. Eu sempre procurei prestigiar muito os servidores, eu sempre procurei prestigiar muito as associações, sem nenhum preconceito quanto a uma ou a outra. Com certeza, né? E sempre procurei ouvir os advogados, né? Seja a OAB, seja a CAT, seja o IAB, seja a FAT, né? Enfim, MAT, eu sempre procurei. Né? A MAT também. A MAT agora é nova, né? A MAT agora a MAT é um movimento dos advogados trabalhistas, né? Isso. Enfim, eu sempre tenho procurado, e eu acho que a coisa tem que funcionar mais ou menos nesses termos mesmo, né? A gente tem que ouvir reclamações, desde que as reclamações
republicanas, né? Não tem problema nenhum. Ninguém é perfeito, ninguém está certo. Eu estou disposto a ouvir todos. Disposto a ouvir críticas, disposto a ouvir sugestões, e ao final da gestão fico vendo. O primeiro ano eu consegui ficar dentro do tribunal. Agora eu estou fora do tribunal, não consigo entrar dentro do tribunal. Vai acabar o ano, vai acabar o meu mandato, eu trabalhando em teleconferência, né? Em teleconferência. Mas, assim, a gente quando pensa nesse momento todo, né, que é extremamente diferenciado para o mundo inteiro. É o mundo inteiro que está nesse momento. E é tipo assim, meu Deus, já que era para acontecer, pelo menos pensei assim, né? Ainda bem que aconteceu com o Martins na presidência e com a Amélia na corregedoria, porque são pessoas abertas, democráticas, que ouvem, né? Eu vejo, eu sinto assim, um respeito muito grande que vocês têm por ouvir a todos e tentar dar uma solução. Às vezes a solução não é a que agrada a todo mundo. E não pode agradar, né? Não tem como agradar. Então, mas a gente sente que é um processo de construção de todo mundo, né? E isso, pelo menos, nos traz um pouco mais de satisfação, já que o momento é inusitado, já que é diferente para todo mundo, e a gente vai ter que enfrentar essas situações todas, que seja, pelo menos, com administradores do perfil de vocês, porque isso traz segurança, principalmente para todo mundo, para a advocacia, para a magistratura e para os servidores, né, de uma maneira geral. Eu fico muito... Já que o problema aconteceu, enfim, né? Eu agradeço. Eu também tenho que agradecer muito, porque a gente não faz nada sozinho, né? E eu tenho que agradecer muito, muito, muito aos meus colegas da administração. O César, que tem sido um parceiro de primeira hora, aceitou a vice-presidência, a candidatura dele à vice-presidência, atendendo a um pedido pessoal meu. Ele até no começo resistiu um pouquinho, mas eu dou, graças a Deus, de tê-lo, eu acho que eu consegui demovê-lo, porque ele acabou disputando, né? E agradecer também a Mary. A Mary sabe, nós sabemos, eu falo com ela, a Mary é uma parceira assim, de primeira hora, nós estamos tendo uma relação assim, de altíssimo nível, nos tornamos grandes amigos e fazemos as coisas, um conversando com o outro. E com detalhe, a Mary não votou em mim. A Mary não votou em mim. Mas, a despeito disso, nós nos tornamos grandes amigos, apesar de nos conhecermos há muitos e muitos anos, desde a época da advocacia. Hoje eu posso dizer que eu tenho a Mary assim, como uma grande amiga e uma grande parceira do trabalho aqui do tribunal. É verdade, mas isso é perceptível, Martins. Para nós que não somos administração, mas funcionamos nessa mesma engrenagem, que é uma grande engrenagem que nós temos no nosso tribunal, um tribunal grande, né, e tem uma visibilidade muito grande nacionalmente, é perceptível para a gente essa harmonia da administração agora, porque isso é que faz a máquina girar melhor, porque problema a gente vai ter, não tem jeito, né? Então, você contornar os problemas, resolvê-los, às vezes não resolver, mas mostrar que tentou, pelo menos, resolver o problema, isso é fundamental. Essa segurança que eu vejo nos servidores, nessa administração agora, realmente é muito visível para mim, né? E a magistratura está bem mais calma, né? Nós que somos... Você tem muito tempo, eu tenho 30 anos de tribunal, e eu vejo um momento em que há uma harmonia, né? Por mais que a gente tenha até duas associações no nosso regional, no nosso TRT, Rio de Janeiro, mas mesmo assim não há desarmonia, né? Nós estamos vivendo um período... Então, que bom que já que aconteceu esse fator externo, que, né, não nos cabe discutir aqui, porque aqui não é uma discussão política, para dizer que foi a China culpada, se não foi, se aconteceu. Enfim, essa é outra discussão, mas ao menos nos pegou assim numa fase muito boa. Eu falei muito isso para os advogados que assistiram às minhas audiências. Quando acabaram as audiências, eu fiquei online, todo mundo habilitou seus áudios, seus vídeos depois, conversei com os representantes dos advogados, que estavam todos ali ainda, né? E me reportando alguma coisa que eles não entenderam, que foi assim, que foi assado. Enfim, aí a gente vai construindo. Eu acho que esse é o momento de construção. Tem muito chão pela frente, né? Então, a gente não pode se negar a isso. A gente tem que enfrentar dentro das cautelas necessárias. E aí a cautela necessária exatamente é a oitiva de testemunha, que é a grande preocupação de todo mundo, né? Eu não ouvi testemunha, eu vou ouvir em junho. Se a gente continuar no isolamento em junho, aí eu vou ter que enfrentar um pouquinho, colocar um processinho com proibitiva de testemunha, mas testando, né? Mas dizendo também para todos aqueles que estão aqui ouvindo que é uníssono, né? Assim, entre os juízes, que o advogado que justificar porque não pode... Hoje mesmo eu despachei um processo tirando de pauta semana que vem, porque o advogado disse que o reclamante não tem condição de entrar nem ir para a casa dele, né? Porque Martins,
Na minha audiência, tinham 2 reclamantes junto com os advogados. Eu não sei se estava no escritório ou na casa. Eu não prestei atenção no ambiente, né? E estavam de máscara direitinho. A gente via que eles estavam... O reclamante ficou um pouco afastado. Na audiência da Renata Vitor hoje em Cabo Frio, também vimos isso. Mas eles já não estavam de máscara e não estavam muito separados. Aí os juízes começaram a se preocupar nas listas, né? Oh, mas estão perto, a gente vai fazer a pessoa ir para casa. Eu falei, não, a gente não vai fazer nada. Eles vão se quiserem, a gente orienta para não ir. Se der, faz na sua casa. Se não der, avisa, a gente tira de pauta, né? Olha, tanto o ato nosso aqui como o ato conjunto lá do Tribunal do TST, ele deixa muito claro que o juiz tem o poder de não praticar o ato, de adiar a realização do ato, se comprovada a necessidade, a impossibilidade da sua realização. Quer dizer, o que eu disse semana passada para o Luciano, os juízes têm um bom senso. Quer dizer, o magistrado tem um bom senso, o magistrado não é arbitrário, o magistrado sabe exatamente medir. Ele não vai atropelar o processo pelo seu bel prazer. Quer dizer, se houver uma impossibilidade de comparecimento da parte das testemunhas, é evidente que o juiz vai postergar a prática daquele ato. Isso para mim é muito claro. Mas, na verdade, há um certo inconformismo. Eles agora foram lá para o Conselho Superior, foram para o CNJ, a OAB, né? Também e nós vamos ver. Eu estava até conversando com uma colega nossa de primeiro grau, e ela me disse, olha, num primeiro momento, eu não vou fazer as instruções, não, porque eu não sei exatamente o que vai acontecer no futuro, né? Eu não acredito que os conselhos venham a alterar a substância desses atos, não, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que andar. A máquina, a atividade jurisdicional é uma atividade essencial. Eu disse semana passada para o Luciano, o advogado não é apenas indispensável à administração da justiça, o advogado é essencial à administração da justiça. E dentro dessa ótica, a gente não pode imaginar uma justiça fechada. Porque se eu não tenho o processo andando, se eu não tenho a contagem de prazo, se eu não tenho os atos processuais realizando, isso para mim é um prejuízo para o próprio advogado. Porque vai chegar um determinado momento, não as grandes bancas, mas aqueles advogados mais necessitados, como é que eles vão receber os seus honorários, né? Só com o processo andando, porque é outra questão que nós estamos tratando. Essa semana eu tive uma reunião com o Banco do Brasil e com a Caixa e com a OAB em relação à emissão dos alvarás. Quer dizer, nós vamos agora, essa semana agora, nós estamos firmando um convênio com a OAB, onde a OAB vai comunicar a todas as varas do trabalho os dados cadastrais dos seus advogados, com CPF, conta bancária, para fazer constar nos respectivos alvarás. Estamos trabalhando com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, para facilitar para o próprio advogado o recebimento dos seus honorários, o recebimento desses alvarás. Então, a gente só vamos conseguir fazer isso e com o funcionamento da Justiça do Trabalho, se não presencialmente, pelo menos da forma como a gente está implantando agora. Eu abri aqui a página do tribunal, né? E aí eu vi aqui, falei, gente, hoje eu não tinha nem visto daí. Até hoje, aí é bom para os colegas que estão ouvindo aqui a gente na live, né? Nós tivemos até agora, nesse momento de confinamento, praticados nesse período, né? Foram 1.181 alvarás que foram expedidos. E alvará com ordem de transferência. Porque até então a gente nem fazia isso, né, Martins? Antes da pandemia, a gente não teve esse hábito. E é uma novidade que veio para ficar. Porque não tem lógica a gente não fazer, mesmo quando a gente voltar. Para que fazer a pessoa ir na agência, gente? Vamos continuar com esse negócio de transferir direto para a conta do advogado ou da parte, onde eles quiserem que a gente transfira, né? O alvará eletrônico também, né? O alvará eletrônico também. Não, o alvará eletrônico que pode sacar em qualquer agência ou vai direto na conta do advogado. O advogado tem poderes. O advogado tem poderes para recebe, depois ele presta conta se for o caso. Exatamente. Se não tiver poderes, paga-se ao reclamante e pronto, fim de papo. E a gente também criar o hábito, uma cultura até entre nós, todos nós, né, da boa-fé.
né? Todo mundo está agindo de boa fé, o advogado trabalha muito e ele vai repassar o dinheiro e a gente faz a coisa mais rápida possível. Vou falar um dado aqui para o pessoal da live, porque eu vi as sentenças aqui que foram proferidas, 1.357 sentenças, foram proferidos 687 acordos nesse mês e meio. Né? A gente vai fazer 2 meses de isolamento. É muita coisa, gente. Mas você sabe que o processo virtual, por exemplo, tem a seguinte virtude. Não há sustentação. Né? Não há sustentação. Em havendo sustentação, ele vai para a teleconferência. Então, você não tendo sustentação nos virtuais, você pode botar uma quantidade muito maior de processos. Exato. Eu acho que é isso que deu essa... Porque eu olhei assim e falei, caramba, né? 60, nós tivemos mais sentenças, mas também o nosso número é muito infinitamente maior do que... Mas dentro da proporção de número de desembargadores e número de juízes, né, foi muitos acordos proferidos. Então, assim, quando não tem sustentação, pauta virtual. Se o advogado se inscrever para sustentar, aí faz a telepresencial. É isso, Martins? Isso. Nós já tivemos no nosso tribunal a telepresencial, a sessão telepresencial, que a virtual ainda já não. teve, né? Ainda não. Tá. A virtual, sim, mas a telepresencial ainda não. E aí depende dos presidentes de turma fazerem a designação. Nós vamos fazer agora um órgão especial, mas vai ser virtual também. E só não sei como é que nós vamos fazer para funcionar o pleno na teleconferência, porque aí eu quero ver com aquela quantidade de colega. Vai ser um pouco mais complicado. Eu que sou mais antigo aqui, se eu contar o tempo de advocacia, são mais de 40 anos. Eu me recordo, são mais de 40 mesmo. Mais de 40, 43, 44 anos. Eu me lembro que quando eu comecei na Justiça do Trabalho, eram aqueles... Você entrava com a reclamação trabalhista, te dava uma fichinha, no dia seguinte você tinha que ir na parede lá para ver a relação de distribuições, para saber onde é que o teu processo foi, você, de posse daquela informação, ia à vara, pedia o livro. Para conseguir pegar o livro era uma dificuldade, porque eram não sei quantos advogados querendo pegar o mesmo livro para saber o número do processo, saber o dia da audiência. E quando veio a informática, quando implantaram o sistema de computação do tribunal, foi um Deus nos acuda. Então, a gente, com o tempo, vai se acostumando. O negócio é se acostumar, melhorar, aperfeiçoar. Eu estava vendo uma apresentação, uma live do Aloysio da Veiga, na semana passada, em que ele dizia que o próprio CNJ já faz a teleconferência há muito tempo, em processos muito mais complexos, né? E o meu filho, que está na Emerge, quando eu discuto essas coisas com ele de direito de trabalho, de justiça de trabalho, fala, mãe, mas a videoconferência é já feita na área criminal há muito tempo, entendeu? Porque e houve testemunha, e houve o réu, né? Isso não tem muito mistério ali ele dizendo, né? Não tem muito mistério na área criminal, não, porque isso já é feito. Eu falei, já é feito, mas assim, para a gente ainda não é feito. Então, a novidade a gente vai, aos poucos, construindo, na verdade, essa nova realidade. Eu estou vendo a doutora Belinha e o doutor Everton aqui na nossa live, dizendo que já receberam o convite, tem pauta telepresencial semana que vem, da 9ª turma. Então tá ótimo. Legal. Agora, nós estamos com quantos presentes aqui? Comigo aqui travou 69 e as 182. perguntas aqui pararam. Bem que alguém falou que estava travado, mas são 185 agora, tá oscilando 180, 190, volta. O meu 183. O meu travou em 69 e aquelas perguntas, observações, parou logo no comecinho. Não, eu tô vendo, né? Eu estou vendo aqui. Nós estamos com 184. Martins, eu já estou com 33 minutos. Eu combinei contigo 30 minutos para não ser cansativo, para ser bom para todo mundo, prazeroso. Novamente, super te agradeço. Não foi uma convocação, foi um convite carinhoso do coração da ajuda para o coração do nosso associado Martins. Mas é importante, nós sentimos na diretoria um momento, né, quando a gente viu essa quantidade de lives, e lives ótimas, né, onde a gente ouve as pessoas, nós ouvimos as pessoas, a gente tem a possibilidade de aprender até por conta de direito material, direito processual. Enfim, é bom. Eu falei, gente, vamos construir isso na Jutra também, vamos passar a fazer as nossas lives. Num primeiro momento, primeiro começamos com o Alexandre, por uma questão mais de acadêmica mesmo, né? Vamos ouvir o nosso tribunal, vamos colocar o nosso tribunal podendo falar para as pessoas
principalmente, assim, aqui tem muito advogado. Eu já vi aqui muitos advogados de Itaperuna, que é a minha cidade do coração. Eu sou cidadã itaperunense por título lá, esses 3 anos e meio que eu fiquei lá. Eu me imaginei lá agora, nesse momento, até, sabe, Martins? Falei, nossa, em Itaperuna eu ia fazer audiência por videoconferência tranquilamente, porque é uma unidade menor, os advogados são todos conhecidos. E lá também a gente tem muita... Lá como em Teresópolis, isso até que eu queria te reportar. Itaperuna tem uma atividade rural muito forte, né? E aí as pessoas são muito humildes. Talvez na hora da videoconferência tivesse um pouquinho de dificuldade. Mas a Márcia Leal, que é a nossa titular de Teresópolis, já está fazendo audiência já há umas 2 semanas. Ela é a nossa pioneira, praticamente, né? E ela tem tido muito sucesso. E a área dela também é rural, né? E eu assisti a audiência com o Boninho, o Luiz Guilherme Boninho, que é o substituto que está no auxílio dela. E você vê que as pessoas são humildes. E as pessoas acessam pelo celular, porque todo mundo tem um celular, né? E acessaram pelo celular, participaram da audiência. Então, um resultado excelente que a Márcia está tendo em Teresópolis, sem imposição. Todo mundo concordando, todo mundo na boa, com muita razoabilidade. E, se não me falha a memória, a Márcia já tinha sinalizado que ia fazer uma instrução ou outra para ela começar a testar também. Como ela está na nossa frente, ela é meio que modelo da gente, né? Ela faz, a gente pega o feedback com ela. Só para não sei se você sabe disso, a América comentou. Mas você sabe que a Márcia é a expressão no bolso de um pé de boi, porque ela trabalha e trabalha muito, porque ela está na vara de Niterói trabalhando e fazendo o que você retratou aí, e está ajudando muito a Mary na corregedoria. Também, no projeto. Então realmente, eu tenho que parabenizar. Por sinal, isso aí não é nenhuma novidade. A gente sabe que a magistratura sempre foi muito firme no cumprimento das suas obrigações, né? Dos seus deveres. Então, é apenas um reconhecimento. É verdade. A minha diretora lembrou. Na minha primeira audiência, agora, segunda-feira, que só tinham 3 processos, tinham 78 pessoas na sala. 78. Assistindo a audiência, a gente pede para tirar o vídeo lá. No dia seguinte, tinham 148 pessoas na sala assistindo. Mas muitos juízes, né? Muitos juízes substitutos, que já estão querendo, porque o juiz substituto, se ele não está na titularidade, ele depende do titular, né? Enfim, para montar a pauta dele. Mas eu estou sentindo, apesar de todas as cautelas, né? Todo mundo muito cauteloso, né? O advogado tem que entender que está todo mundo ainda com muita cautela, mas os juízes substitutos, assim, prontos para prestar essa jurisdição. Eu fiquei, né, orgulhosa também de ver isso, porque às vezes eles têm menos tempo de magistratura, eles têm menos idade que a gente, porque às vezes, né, são mais jovens, e com essa... não é coragem, não que a gente não precisa de coragem, né? Mas assim, com aquela coisa assim, vamos fazer, vamos tentar. Né? Vamos tentar. Essa coisa do vamos tentar é que é importante nesse momento, né, Martins? Porque, é verdade. Como você falou, a coisa tem que andar, gente, né? Eu vou dar... Já passei do teu tempo, estou abusando. Deixa eu só explicar para todo mundo que está na live, né? Eu convidei o Martins para falar 30 minutos e convidei o César para falar 30 minutos no vice-presidente. O César vai falar muito de Sejusc, da experiência dele no Sejusc no 2º grau e também da questão da videoconferência, né? E a live só pode ser uma de cada vez, né? É uma coisa que eu aprendi semana passada, porque eu também não sabia nada, né, Martins, de Instagram. Eu acompanhei a sua live com o Agra Belmonte, que você dizia que estava aprendendo. Eu testei antes, eu entrei com ele antes, ele viu que eu trava, enfim, foi a primeira live que eu fiz. Né? E eu participei como convidada só de 3 lives, portanto, também não tenho tanta experiência. E aí eu estou explicando para todo mundo que depois que você encerrar, eu vou encerrar essa live e vou abrir outra para o César entrar, porque o César não vai poder entrar agora. A gente encerra, né? Todo mundo sai e automaticamente ele vai entrar e a gente continua o nosso papo mais 30 minutos, ou 40, tanto faz, com o desembargador César Marques. Então, palavras finais para o nosso querido desembargador, presidente do nosso tribunal, Martins, para encerrar aí Cláudia, eu primeiro queria, mais uma vez, agradecer o convite, a convocação da Jutra para a gente participar dessa live, né? Agradecer a presença de todos que estiveram aí, advogados, servidores, colegas juízes de 1º grau, juízes de 2º grau, e dizer o seguinte: o tribunal, eu vou mais ou menos repetir o que eu disse na semana passada com o Luciano Bandeira. Eu sempre disse que as portas da presidência estavam abertas a vocês. Hoje, as portas não podem estar abertas em função da pandemia, mas o tribunal, a presidência, através dos seus canais de comunicação, através
do meu celular, através do meu e-mail, através do meu Instagram, estará sempre à disposição de vocês. O que eu puder fazer para ajudar vocês, farei com o maior carinho, e o que vocês puderem fazer por mim, eu vou agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Galerinha, obrigada. Agora nós vamos encerrar. O presidente Martins vai descansar, né? Já está de noite. E aí eu reabro agora com o César, que agora César não conseguiu entrar, mas alguém já ensinou, e aí a gente vai recomeçar. Obrigada, tá, Martins? Um beijo. Tchau, Um abraço tchau. na Sônia. Dá um abraço na Sônia. Obrigado, querido.